Vamos embora. Primeira live nós falamos sobre não desista da sua família. A Mayara falou que se você for travou tudo. Você precisa de apenas uma pessoa com desejo, com vontade, com fé, com determinação para Deus tocar toda uma família. Talvez você que está assistindo essa live seja essa pessoa da família. Para Deus não existe nada impossível. Se não existe nada impossível para Deus, não existe nada impossível para você. Isso mesmo, não é nada impossível apenas para Deus. É nada impossível para você também. Tá? Deixa eu só tirar esse... Não consigo tirar o áudio desse WhatsApp aqui. Consigo não. Se eu tirar, vai sair meu soquezinho. E o segundo assunto foi: a sua família não determina a sua identidade. Onde mostramos, através da história de Moisés e principalmente da história de José, que vieram de famílias, passaram até por processos em famílias diferentes, mas isso não determinou a identidade deles, o futuro deles, o destino deles. O destino deles foi determinado porque eles se apegaram em Deus e não nas pessoas que vieram antes. Eles não se apegaram nos seus avós, nos seus bisavós, nos seus pais, mas eles se apegaram em quem eles eram em Deus. Porque a nossa identidade, quando nós nascemos de novo, a nossa identidade está firmada em Deus. Estamos escondidos em Cristo. Somos participantes da natureza divina. Tá? Hoje nós vamos falar sobre duas chaves aí, duas chaves divinas, eu vou chamar assim. Porque não são dois passos, né? Porque a maioria fala dois passos, mas não é passos para apenas passos. São duas chaves divinas que podem destravar sua vida, destravar seu destino, através da própria história de José, que já falamos na semana passada. Nós vamos aprofundar num ponto específico da história de José, trazendo aí duas chaves divinas para você, de fato, começar a ver a sua família prosperar. Isso mesmo. Ver, enxergar, experimentar prosperidade familiar, tá? Porque a família é a base de tudo. Só há sucesso na vida se há sucesso na família, ok? Tu queres dizer algo, luz do meu viver? Não? Fica à vontade, amado da minha alma. Então vamos lá, gente. Eu vou começar hoje, a Mayara sempre começa, né? Hoje eu vou começar, tá? Vamos lá. Partindo direto para o ponto da história de José, a qual nós queremos falar, é quando José tem seus dois filhos. Um é o Manassés e outro Efraim. E os nomes são muito importantes na cultura hebraica, né? Para o brasileiro, a maioria que me ouve é brasileiro, o nome não tem um valor tão significativo para a maioria das pessoas, né? Nós escolhemos nomes pela beleza desse nome, mas na cultura hebraica eles escolhem o nome segundo uma fase da vida qual estão vivendo, ou na fase da vida qual o filho veio, ou o destino e o objetivo a qual eles querem para aquele filho. Então eles determinam isso através do nome da criança. E Manassés tem um significado, qual a Bíblia diz na história de José, significa esqueci de todo o sofrimento da casa de meu pai. Só que esse esqueci, obviamente, não é um perder a memória, né? Esqueci é resolvi todos os conflitos que me vieram da casa de meu pai. Então, primeira chave divina de Deus para sua vida hoje e para sua família hoje é: se você quer ver sua família prosperar, e se você de fato quer prosperar, e volto a ressaltar, quando eu falo prosperar, eu não estou dizendo ganhar dinheiro, tá? Prosperar significa crescimento, progressão. Então, prosperidade familiar é ver harmonia no lar, é ver a paz no lar,
é ter filhos que amam seus pais e amam estar com seus pais, que obedecem seus pais, ver pais que se entregam em prol dos seus filhos. Isso é prosperidade familiar e no lar. E claro, obviamente inclui a parte financeira, mas não é apenas isso. Então, quando eu digo que você precisa prosperar, na verdade, de aplicar essa chave para prosperar, estou dizendo no crescimento geral, tá bom? Então, a chave é: você precisa resolver, de fato, todos os conflitos que foram gerados do seu passado familiar até hoje. Não adianta você ignorar o que ocorreu ou evitar o que ocorreu. Muitos de nós sofremos na nossa família a qual crescemos e esse sofrimento traz uma dor tão grande que nós evitamos esse conflito, evitamos falar do assunto, evitamos estar no lugar onde pessoas que lembram esse momento estão. Nós passamos distante. Nós muitas vezes tomamos uma postura de dureza, de frieza, como se aquilo não importasse mais. Não importa mais isso aí, eu já superei, mas é nítido no comportamento que ainda não há uma superação. E é necessário a resolução de conflitos para você viver quem realmente você é. Por quê? Porque a sua identidade ela é uma identidade divina. Você nasceu de Cristo, portanto você tem uma natureza divina, então você é como Cristo. Porém, quando você tem conflitos, mágoas e falta de perdão, você está preso na sua identidade natural. Você se mantém preso. Por exemplo, se você tem um conflito com seu pai e você não resolve esse conflito, não põe na mesa esse conflito, não sentam e conversam, não elaboram esse conflito, você está preso na sua identidade natural. Você está prisioneiro dessa situação. E quando você é prisioneiro da situação, essa situação define a ótica, a forma que você enxerga o mundo, define os seus comportamentos e define os seus resultados. Vou dar exemplo prático, tá bom? Imagine que você nasceu numa família que sempre sofreu muita escassez financeira. E você, por causa dessa escassez financeira que gera dor, que gera muitos conflitos familiares, vocês discutiam muito na família. Você discutia muito com seu pai, com a sua mãe sobre o assunto. E você os via discutir muito sobre o assunto. E de repente, quando você cresceu, se tornou adolescente, você se irou com essa situação, você se irou com a pobreza e disse: eu vou enriquecer, eu vou prosperar, porque eu vou provar para minha família que eu posso. Soa como algo muito gostoso, muito bonito, né? Eu vou crescer, vou prosperar. Só que a raiz desse problema está numa mágoa e numa dor. Então, o que gera é que essa mágoa e essa dor sempre vai trazer o contrário daquilo que você busca. Você busca prosperar para provar algo, ou você quer enriquecer para não ser pobre. Mas, de fato, o que você está se tornando é cada vez mais pobre. Por quê? Não é o que você deseja superficialmente que é o que acontece. É o que está marcado no seu coração. É o desenho que está no seu coração. É o que o seu coração acredita que, na verdade, acontece. E o seu coração, ele é marcado por emoções. Então, se você tem mágoas com os seus pais, com a sua família, com tios, irmãos, seja quem for, se você tem problemas não resolvidos, você está remoendo isso de forma inconsciente o tempo todo. Você está enxergando a vida a partir desta ótica. Vamos pensar em José. José, como foi traído por todos os irmãos, certo? Traído, vendido como escravo. Você acha que ele não sofreu muito, emocionalmente falando? Você acha que ele não chorou muito? Você acha que ele não se desesperou? Você acha que ele não planejou a vingança deles no coração dele? Um dia eu vou fazer tal coisa, um dia eu vou voltar para a casa do meu pai, um dia eu vou estar de frente a frente com meus irmãos e eles vão ver. Então aquela mágoa, aquela dor, com certeza em certo momento da vida dele ele viveu mágoa e viveu dor. É impossível. Às vezes as pessoas falam, nós temos o costume de exaltar as pessoas da Bíblia. Exaltar no sentido como se fossem pessoas que não têm falhas. Então, José com certeza remoeu muito aquela dor contra os seus irmãos, contra o sofrimento que ele viveu. Até porque
Se ele não fizesse isso, primeiro, ele não seria humano. Segundo, não faria sentido nenhum o filho dele ter o nome esqueci de todo o sofrimento da casa do meu pai. Quando o nome do filho, ele declara o nome do filho, ele está querendo dizer, neste momento, agora eu vivo isso. Mas quer dizer que no momento passado, ele não vivia. Com certeza ele remoeu muita dor. Com certeza ele sofreu muito. Com certeza ele planejou muito a vingança, mas em certo momento ele percebeu, ele amadureceu, através do relacionamento com Deus, através das circunstâncias, que ele precisava perdoar todos os seus irmãos, que ele precisava olhar a situação por outra ótica para de fato ser livre daquilo. Você não é livre se você vive com mágoas, você não é livre se você não consegue perdoar. Boa noite, minha amiga americana. Aline, você não é livre se você está preso a ressentimentos e você não consegue viver baseado na identidade de quem você é em Cristo, porque você está preso à identidade da mágoa. Porque se alguém sofreu, por exemplo, uma injustiça familiar, você sofreu uma injustiça familiar, em um momento da sua vida seus pais foram injustos com você, você guarda ressentimento perante a isso. Então, a sua identidade é de alguém que sofreu injustiça. Então você se enxerga como alguém que é sofredor, alguém que não está vivendo aquilo que merece, alguém que precisa de um herói que venha o salvar. E de fato, você nunca vai tomar a posição de filho da identidade de Cristo. Você só consegue tomar essa posição no momento que você perdoa e resolve essa questão. O esquecer de Manassés, na verdade, é resolver. É de fato elaborar a situação e dar um fim nessa situação. Porque muitas vezes nós guardamos mágoa de uma pessoa porque achamos que ela não merece o nosso perdão. Mas é totalmente contraditório isso, mesmo que emocionalmente faça sentido. O que eu falei agora foi muito importante. É contraditório, racionalmente falando, mas emocionalmente faz sentido. O que quer dizer isso? Você guarda a mágoa de um abusador. Alguém que abusou de você. Você guarda a mágoa. Você guarda a ira e ódio dessa pessoa. Porque essa pessoa, obviamente, não merece seu perdão. Certo? Só que quem sofre com a situação é você. Portanto, percebe que racionalmente não faz sentido você guardar essa mágoa. Não faz sentido guardar a mágoa. Mas para quem está sofrendo faz sentido. Para você que sofre faz sentido. Como assim eu vou perdoar esse cara? Você pirou? Como assim eu vou perdoar essa mulher? Você pirou? Mas perdoar é soltar. Lembre-se disso. Perdoar é soltar e deixar essa identidade de vítima, essa identidade de sofrimento ir embora, para você de fato viver a sua identidade em Cristo. E se você é um pai, uma mãe, você não consegue ser completa para aqueles que estão à sua volta, como esposa, como mãe, como parte de uma família, você não consegue ser completa, porque você está preso a essa mágoa. E provavelmente você está tendo um comportamento reacionário a essa situação. Já que eu fui abusada, por exemplo, ou eu fui abusado, que no meu caso isso não é só para mulher, eu como homem também sofri abuso. Se você foi abusado, você tende a, por exemplo, ter um filho e ter uma super proteção referente a este assunto. Então, o comportamento que você vive é um comportamento reacionário à ferida. Entende? Então, esquecer de todo o sofrimento da casa do meu pai, na verdade, é resolver os conflitos, resolver toda a mágoa que tenha em você para, de fato, você ser um pai livre e completo, ser uma mãe livre e completa, ser um marido livre e completo, ser uma esposa livre e completa, certo? E agora, com mais propriedade para falar sobre o assunto, eu deixo a Mayara falar sobre isso, obviamente. Você estava falando e me veio muito, quando eu costumo falar, até nas terapias em família, né? Falando um pouco do que Deus tem ministrado assim ao meu coração, mas que isso tem surgido muito dentro da profissão também. Eu costumo trazer como exemplo que a nossa vida, as nossas emoções, todo o nosso sistema
psicológico, ele é muito comparado com uma árvore, né? Eu sempre, em todas as palestras da família, falo, ó, vamos trabalhar agora a nossa árvore, né? Quem nós somos. E aí, para a gente entender isso que o Abner trouxe, da questão das nossas emoções, imagine que você é uma árvore e que essa árvore, as raízes dessa árvore, são as crenças que determinam toda a sua vida. Tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você foi influenciado dentro do meio da sua família, né? Eu sempre reforço que a melhor escola para a gente aprender as emoções, a melhor escola que a gente aprende a lidar com as emoções é dentro da família. Sejam emoções positivas, sejam emoções ruins, como o Abner trouxe, e isso vai influenciando todo o crescimento dessa árvore, todo o desenvolvimento dessa nossa árvore. E o interessante é que tem coisas que o Abner estava falando de muita coisa que a gente tem consciência, né? De situações, né? Então, tem situações que a gente sabe que a gente passou e que a gente sabe que a gente se comporta por aquilo que aconteceu. Então, eu fui abusada, eu sei que fui abusada, então eu me comporto dessa forma porque eu sei que eu fui abusada. Mas tem coisas que são às vezes sutil, que a gente não a gente apenas se comporta de um jeito e a gente não sabe por que a gente se comporta desse jeito. Então, muitas vezes, você, de forma sutil, vou dar um exemplo. Eu já ouvi muitas mulheres divorciadas, a gente está falando de restaurar lares, né? E restaurar pessoas que também tenham essa vontade de restituir família, de voltar a sonhar em ter família, de jovens que querem voltar, que querem ter famílias, e isso é muito importante. Existem algumas falas dentro da sociedade que acabam generalizando muita coisa, né? Então, homem não presta. Então, automaticamente isso gera dentro das pessoas dentro da mulher, de que, bom, se homem não presta, automaticamente logo não quero casar, não quero me envolver com ninguém, mas ao mesmo tempo eu quero ter família. E algumas famílias e alguns lares, a mulher, tô dando um exemplo, tá? A mulher, ela vivencia isso dentro do lar dela. Então, a mãe falando do pai, né? Mas você não presta, você não presta. E o pai traindo a mãe a todo momento. E imagina essa filha olhando tudo isso. Essa árvore, ela vai crescer como? As sementes que vão caindo ali, que vai germinando, e as crenças que vão germinando na mente dessa pessoa é que homem trai, não presta, pra que casar? São coisas sutis. Não é algo que é consciente, mas é sutil. Quando essa filha cresce, automaticamente, se ela se envolve com alguém, essa árvore ela foi alimentada disso. Qual é a tendência dessa árvore dar esse mesmo fruto e gerar esses mesmos comportamentos dentro da família dela? De chegar, por mais que o marido não faça nada disso, o marido não tem os mesmos comportamentos que o pai, mas essa filha ela vai construir uma família totalmente desconfiada do posicionamento do homem, porque ela cresceu na crença de que homem trai e homem não presta. Mas ela vai para uma família com isso, mal resolvido. Então, dentro desse contexto, tem coisas que nem a gente imagina que a gente tem. E só o Espírito Santo, ele traz à tona muitas coisas que estão ocultas. Então eu fico imaginando na vida de José, você falando, amor, e imagino quantas coisas que estavam ocultas que nem ele sabia que ele tinha de ressentimentos ou de angústias do que aconteceu com ele, com a família. Né? Acho que vocês estão ouvindo a gente? Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Manda aqui no chat, porque tem alguém falando que tá sem som. Não sei se é todo mundo. Acho que pode seguir. Pode Se seguir? tivesse todo mundo, mais pessoas já tinham falado. Então, isso acaba que, imagina o que às vezes não tem de situações que você não é consciente, mas que aquilo está dentro. E alguns comportamentos que você vai tendo reflete aquilo que você vivenciou numa família anterior.
E essa situação, ela precisa ser resolvida, por quê? Porque são comportamentos que às vezes não é nem você que teve, você vivenciou isso dentro do ambiente da sua família. Então, não é somente aquilo que você sofreu, mas aquilo que você vivenciou dentro do ambiente que você vai absorvendo. Essa árvore, ela vai se alimentando disso. Então, essa raiz dessa árvore, ela vai crescendo dentro de uma estrutura, de um lar, aonde um pai trai uma mãe sempre, essa mãe chora, essa mãe sofre, e essa filha assistindo isso. Então, essa árvore crescendo, né, as raízes sendo alimentadas a todo momento nesse ambiente. Então, imagina crescer nesse ambiente. Quando é o momento dela dar frutos, quando é o momento dela gerar a sua família, dela ir para sua família, ela vai carregada de uma emoção desconfiada de que, pô, provavelmente a minha família vai ser da mesma forma, né? Se meu marido atrasa 5 minutos, né, do trabalho e fala alguma coisa, eu já começa a desconfiar, achando que ele está tendo o mesmo comportamento que meu pai tinha com a minha mãe. Um exemplo. Então você acaba tendo comportamentos e levando isso. Então, isso que o Abner trouxe é extremamente essencial e importante para nós definirmos que a nossa identidade, aquilo que a gente carrega, aquilo que nós somos, é a identidade daquilo que Cristo nos trouxe. Então, existem coisas que estão nas nossas emoções que acabam sendo o que desvia da verdade, o que desvia daquilo que é real, aquilo que de fato é e faz sentido para a sua família. Então, não é porque a sua família anterior, alguém sofreu com essa situação, que vai ser igual na sua família. Então, mas eu vivo hoje isso porque é maldição, né? É maldição da minha família. Então, hoje eu tô vivendo isso por causa dessa maldição, porque fulano passava isso, então automaticamente eu tô passando isso também. Então, você acaba criando que o ambiente, você quer trazer um ambiente para sua casa, quando que isso não é verdade. Então, tem coisas que nem todas elas são conscientes. E as mais perigosas são essas, aquelas que são inconscientes. Que quando a gente vê, elas vão automaticamente minando a família, minando o casal, minando os filhos, e isso acaba gerando conflitos ainda maiores dentro da família. E algo importante a ser falado é sobre a postura e posição que você deve tomar perante essa situação. Ontem eu estava conversando com uma mulher que pediu ajuda no direct sobre a questão familiar, ela e o marido dela. E nós estávamos conversando no telefone, eu querendo saber um pouco mais da história deles, para poder saber como eu poderia auxiliar, se eu poderia auxiliar, eu poderia transferir ela para Maiara para fazer terapia, se eu poderia ajudar através de mentoria, se eu direcionaria ela para alguma aula nossa, para algum grupo nosso, se eu direcionaria ela talvez ao meu livro. Eu queria saber a situação, o que a pessoa está sofrendo, para eu poder auxiliar da melhor forma, colocá-la num canal. Porque o que acontece com o cristão, que é muito ruim, é que às vezes ele pede ajuda e ele fala assim, eu quero ajuda. Tá bom, deixa eu conversar com você, deixa eu ver o que você está vivendo. E a pessoa, ela fala assim, pô, conta toda a história, né? Aí eu falo, tá, é o seguinte, se o problema é pecado, eu falo assim, por acaso, você já leu meu livro? Por acaso, você já assistiu umas 3, 4, 5, 6 aulas profundas que eu tenho no YouTube sobre o assunto? Ah, não tenho, não li o livro, não comprei, tá. E vai sumindo da conversa quando a gente fala isso. Porque o cristão está acostumado a resolver tudo com uma oração. Ora por mim e expulsa o demônio que está me fazendo fazer essas coisas. Tem coisas que há influência maligna? Claro que tem coisas que há influência maligna. Mas é necessário uma mudança de mentalidade, é necessário uma mudança de postura, é necessário aprendizado também. E aí, o que acontece é que essas pessoas querem uma resolução passe de mágica. E não é dessa forma que as coisas acontecem, né? Dentro da situação a qual você está vivendo, eu falei assim no telefone para essa mulher e repito aqui para você também, com todo o temor de Deus, não é para gerar peso, tá? Nem carga. Mas eu vou dizer algo para você. Se o seu casamento está morno, né?
Ah, eu sei que meu marido tem um problema, ele não conversa comigo sobre o problema, eu sei que ele tem um problema, a gente não se comunica e vai levando. Sabe quando acontecem essas coisas na família? Ah, eu não sei como ajudar ele, mas ele tá aí resolvendo, não sei o que se passa na cabeça dele, mas deixa ele. Ou não sei o que se passa na cabeça dela, mas deixa ela. A gente está convivendo na mesma casa. Vocês estão correndo um perigo enorme de um divórcio vir de uma forma instantânea, imediata, do nada. Porque a gente pensa que sabe o que está passando na cabeça do cônjuge sem se comunicar. É impossível saber isso. É impossível. Quantos maridos achando que estava tudo bem, daqui a pouco a mulher vem com a carta do divórcio? Quantas esposas achando que estava tudo bem e o marido vem com a carta do divórcio? Do nada. Pum! Aconteceu. Acabou. Não tem mais. Não tem mais. Está irredutível a pessoa. A pessoa está irredutível. Não, mas o que aconteceu? O que eu fiz? Vamos conversar. Eu não quero conversar. Eu quero o divórcio pronto. Por quê? Porque não há uma posição de alguém, ou, se possível, dos dois, e dizer, vamos resolver essa situação. Não dá para ficar levando, não dá para ficar empurrando com a barriga. Nós estamos falando de família. Nós estamos falando daquilo que é mais importante na Terra. E um família. ponto, amor, extremamente importante Tá são... Tô conseguindo me ouvir? Que é extremamente importante é quando se tem filhos, porque esses filhos, eles assistem toda essa situação e o principal é como será a ideia de família das próximas gerações. O que essas crianças, esses jovens, eles vivenciam desse lar, e essas árvores, né, como eu dei como exemplo, né, elas estão sendo geradas, elas estão crescendo em terras que não são terras que muitas vezes traz que ter família é algo precioso, que família é o reino, que família vou usar o termo, a menina dos olhos de Deus, né? Que a família é aquilo que é de tão precioso para as próximas gerações e acaba que minando tudo isso. Então, é extremamente importante lares que as pessoas não se conversam, e não é só os casais, são principalmente os casais e influenciando isso na vida das próximas gerações. Então, se a gente se perguntar para você, como que você imagina a sua família daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 5 anos, como seus filhos vão falar sobre o ambiente que ele foi gerado, sobre será que os seus filhos, se você perguntar para ele se ele quer casar, se ele quer ter família, o que será que essa criança, o que será que esse jovem ele fala, né? Porque é muito automático, gente. Não tem como. A família é o principal meio de se aprender sobre tudo. Tudo. É o principal meio social que a gente aprende a conviver dentro da família. E tudo que você aprende ali dentro do lar, principalmente quando criança, a criança, ela absorve tudo desde o ventre. Então, é extremamente importante como que está esse ambiente para essa criança. E aí, quando ela vai para a escola, que é o primeiro contato que ela tem social com outras pessoas, o que ela está carregando desse ambiente para fora? Como que ela vai para esse ambiente? Percebe que é muito mais profundo? Quando a gente fala de casal, casais que são sozinhos, só o casal, tem uma influência ali. Agora, se você tem filhos, imagina que isso influencia a próxima geração também. Temos uma responsabilidade também com isso, com a próxima geração. Pode falar, mano. Perfeito. Muito bem colocado. E por que estamos falando tudo isso? Para trazer peso? Não, para trazer responsabilidade. Tá? É necessário uma postura. É necessário uma tomada de posição. Uma tomada de decisão e dizer para si mesmo, de fato, decidir uma vez e constantemente todos os dias. Eu assumo a responsabilidade sobre o meu casamento. Eu assumo a responsabilidade sobre a minha família, tanto da mulher quanto do homem.
não vou dizer, quando mulher ou homem, eu estou falando marido e esposa, porque o filho não pode assumir a responsabilidade sobre a família. Esse é um dos grandes erros que existem na Terra. Essa inversão de papéis, mas não é o assunto de hoje. E a primeira posição que você deve tomar é entender que, novamente, vou voltar para a mesma frase, a sua família anterior não determina o seu destino, a sua identidade. A sua identidade está em Cristo. E para desvincular-se dessa identidade que você criou de eu sou igual ao meu pai ou eu sou igual à minha mãe, você precisa resolver os conflitos que você tem com as pessoas, né? Esses dias, um rapaz me pediu ajuda e perguntando sobre confissão, né? Pô, eu falhei, eu pequei, eu preciso confessar para as pessoas, eu preciso confessar para alguém, senão meu pecado não é perdoado. E eu expliquei, o que eu expliquei a ele vale como ilustração aqui. Porque Jesus já nos perdoou dos pecados passados, presentes e futuros. E pronto. Ponto. O nosso relacionamento com Deus está resolvido. Porém, se eu não me resolvo com as pessoas a qual eu falhei, eu vou sofrer consequências desastrosas na terra. Cara, sua salvação está garantida. Show, acabou. Mas eu te pergunto, você quer ser um salvo no futuro, se sofrendo no presente? Ou você quer ser um salvo que vai para o céu, mas que vai viver uma vida abundante na terra? E se você quer viver uma vida abundante na terra, você precisa ser livre. Livre de mágoas, livre de ressentimentos, livre do desejo de vingança, livre do ódio, livre da ira. E para isso você precisa sentar e resolver os conflitos. Se um marido ele falhou com a esposa, ele está perdoado perante a Deus, mas ele precisa se resolver com ela. Se uma esposa falhou com o marido, ele está perdoado perante a Deus, porque Jesus já perdoou os pecados dele, mas ele precisa sentar, confessar, resolver, conversar, concordar. Precisa fazer isso. Você precisa fazer isso com seu pai se há conflito, você precisa fazer isso com a sua mãe se há conflito, você precisa fazer isso com seus irmãos, com seus tios, se há conflito. Se há conflito, precisa ser resolvido. Porque se não for resolvido, você está conectado a essa pessoa. E a sua identidade está distorcida segundo essa situação. Então você não vai conseguir viver com plenitude tudo que Deus tem para você, tudo que Cristo tem para você, porque nós vivemos segundo o que cremos. E nós cremos segundo as experiências que vivemos. E se eu perdoar tudo e ficar dele, eu solto e deixo ir embora todas as situações, resolvo os conflitos com todas as pessoas, eu estou livre para viver quem eu sou em Cristo. Mas, Abner, é muito difícil isso. Claro que é difícil. Por isso o Espírito Santo está em você. Porque é o Espírito Santo que vai perdoar essa pessoa através de você. É o Espírito Santo que vai amar essa pessoa através de você. É simplesmente você render-se. Espírito Santo, eu não quero perdoar essa pessoa. Se eu for olhar para minha emoção, eu não quero perdoar essa pessoa. Mas eu sei que eu tenho de perdoar essa pessoa, mas sozinho eu não consigo. Portanto, eu me rendo. E eu permito que você ame essa pessoa através de mim, a ponto de me dar a capacidade para perdoá-lo, para resolver os conflitos. Imagina a dificuldade de José de fazer isso. Perdoar toda uma família. Mas em um momento ele teve que entregar a situação a Deus. Em algum momento ele teve que entregar a situação a Deus e falar assim: eu libero a vida dos meus irmãos. Eu os perdoo pelo que ele fez. E quando você perdoa alguém pelo que ela te causou, você passa a enxergar a situação de outra ótica. Que foi quando eles chegaram para José e falaram assim: nos perdoe pelo que fizemos. Ele falou: vocês não entenderam nada. Ia haver uma grande fome, Deus me enviou na frente. A ótica mudou. A forma como ele enxergava a situação mudou, porque ele já havia liberado perdão. Se ele não houvesse liberado perdão, ele não conseguiria enxergar a situação dessa ótica. E não é porque ele liberou perdão que a situação é fácil. Se você se recorda da história, ele chorou de quase todo o Egito ouvir, quando ele expressou para os irmãos dele que ele era José. Ele falou: eu sou José. E ele começou a chorar a ponto de quase o Egito todo ouvir. Nós estamos falando de um choro alto, que expressa uma alma que sentiu dor. E ele já havia perdoado. Não estamos falando de situações fáceis, tá? Mas necessariamente
áreas de serem vividas se você deseja ser livre para prosperar em família. E o perdão também, amor, ele é... Eu costumo comparar o perdão como uma semente, porque você tem que regar ele todos os dias e pedir para o Espírito Santo, porque é algo que às vezes as pessoas acham que perdoar é instantâneo, uma coisa assim, perdoei hoje, amanhã já tô de bem, já tô tranquilo, já tá tudo certo, mas você é exposto a situações diárias. Você muitas vezes convive com a pessoa, você muitas vezes está ali no dia a dia, olhando. Tem dias que você não acorda bem, tem dias que você não acorda legal, e aí aquela semente. Então aquilo precisa ser regado todos os dias. O Espírito Santo, ele precisa, você precisa de a direção para que ele regue todos os dias. Todos os dias. Eu falo pela experiência que eu tive muito forte com o perdão com relação à nossa situação. Assim, tinha dias que eu queria espancar lá. Tinha dias que não era fácil, mas era assim, Espírito Santo, me ajuda a regar o perdão, porque senão eu vou catar esse regador e vou dar na cabeça dele. Porque o perdão, ele é gerado. E aí, quando você percebe que o seu coração ele tá limpo, que o seu coração ele tá com o perdão, aquele perdão genuíno, que é aquele que você olha para a situação e você fala, pô, aqui eu aprendi. Então, que acho que entra no próximo filho, né, amor? Então, aqui, agora meu coração tá leve. Então, é um processo, é algo que precisa ser regado diariamente, algo que precisa ser trabalhado diariamente ali, você no teu momento com Deus, nessa intimidade com Ele, gerar essa intimidade com o Espírito Santo para falar, Espírito Santo, me ajuda, porque se for pela força do meu braço, eu já tinha espancado. Eu já tinha, né? Então, trabalhar isso dentro de você para que esse perdão ele seja por completo. E toda a raiz, porque muitas coisas, gente, a gente não imagina que a falta de perdão ela gera em nós. A falta de perdão, ele vai criando uma raiz, o rancor ele vai criando uma raiz que ele vai afetando outras áreas da nossa vida. Então, quando você vê a falta de perdão, ela vai te atrapalhando na sua vida como um todo. Então, ela é como o joio, né? O rancor, a falta de perdão, ela vai contaminando a tua vida. Porque você fica preso. Você não consegue romper, você não consegue olhar para você, você fica preso na situação. E aí, se você precisa romper em algo, aquilo te trava, aquilo te limita, acaba que você colocando dentro da sua autoestima, dentro da sua capacidade, daquilo que você faz. Então, ele precisa ser gerado. Aquilo precisa ser gerado. A gente não está falando aqui que é uma coisa fácil. Só vai lá e perdoa. O perdão, ele é gerado. E isso é gerado na onde? Na intimidade. Quando você é transparente, quando você fala, Deus, hoje não está fácil. Hoje não está fácil. Mas hoje eu preciso gerar, eu preciso regar esse perdão. Porque eu sei que é nele que vai tirar todo esse joio para que eu possa prosperar aonde eu de dor. Perfeito, que aí nós entramos no segundo filho. Manassés, esqueci de todo o sofrimento da casa de meu pai. Ou seja, você precisa resolver todos os conflitos. Assim como Paulo fala, esqueço-me de tudo para que para trás ficou. Prossigo para o que está adiante. Não dá para prosseguir para o que está adiante olhando para o que para trás ficou. E enquanto você não resolve os conflitos que está dentro de você, você está olhando para trás, mesmo sem você saber, tá? Tem uma frase que eu gosto muito: ninguém caminha para frente olhando no retrovisor, certo? Se você ficar o tempo todo olhando para trás, é para lá que você vai. Tem uma analogia muito interessante daqueles corredores, os caras que correm, velocistas de moto, eu esqueci o nome, motoristas assim, mas que são velocistas. Quando eles estão fazendo curvas ou estão ali andando de moto, e quando eles estão fazendo uma curva, eles precisam olhar para onde eles querem ir. Então, se a curva está aqui, eles precisam ir para lá, eles têm que olhar para lá o tempo todo durante a curva. Se eles estão na curva e eles olham para o muro, é lá que eles vão.
Porque na hora que eles olham para o muro, todo o corpo vira também para o muro e a moto vai bater no muro e provavelmente eles vão se machucar bastante ou chegar a morrer. Assim vale para a nossa vida. Nós, às vezes, queremos andar numa velocidade grande, queremos prosperar, queremos crescer. Mas estamos o tempo todo olhando para o muro. O muro, às vezes, é a situação a qual você evita, a qual você não encara. Então você precisa encarar. Para, de fato, você chegar na segunda fase, que é a fase da vida de José, que vem o segundo filho, onde ele diz: prosperei na terra aonde eu fui afligido. E o que isso traz para o contexto a qual estamos vivendo? Primeiro, não há prosperidade sem esquecimento do sofrimento. Então, a resolução do sofrimento precisa ser tratada. A resolução das frustrações, das decepções precisam ser elaboradas para, de fato, você passar a prosperar e ainda prosperar na terra onde você foi afligido. Tem uma frase que eu já ouvi o Brunet falar, o Marçal falar e outras pessoas falarem que ela soa como uma grande verdade para mim, porque eu também vivo isso na prática, que é: a sua dor tem intimidade com o seu propósito. Por exemplo, vocês estão vendo um livro ali atrás, Como Vencer o Pecado Sem Esforço Próprio. Meu livro. Hoje eu ajudo muitas pessoas que lutam contra algum pecado específico. E eu vivi 15 anos, mais de 15 anos, lutando contra o pecado. Sofri, chorei, entrei em depressão, foi muita dor. Porém, hoje se tornou um propósito, entende? Se tornou um livro que se torna um treinamento presencial, que se torna uma mentoria, que se torna um curso, que se torna encontros onde eu me comunico com pessoas que estão sofrendo. Porque no momento que você vence e você resolve algo, você se torna autoridade e uma ferramenta para que Deus faça através de você. Quando você passa por uma situação e você a vence em Deus, você se torna uma ferramenta de transformação para outras vidas. Por isso que, quando você é afligido em alguma área, isso não é algo fixo, determinado. Por exemplo, uma pessoa que usou droga e foi um viciado, depois superou, sempre na vida vai ajudar os drogados. Não é determinista assim, não é dessa forma. Mas no momento que você passa dor em algo e você a vence, você se torna uma autoridade no assunto. E você passa a ser uma pessoa que vai ser uma ferramenta de transformação para outras pessoas. E isso é prosperar. Ter uma vida útil na Terra. Ter uma vida em prol dos outros. Ter uma vida que toca outras vidas. Isso é prosperidade. Então essa terra que te aflige tanto, se você tomar a posição e falar assim: eu vou resolver essa situação, eu vou enfrentar os meus medos, eu vou enfrentar as minhas frustrações, sentar, conversar e resolver, que não vai ser algo imediato e instantâneo, pedir perdão, resolver tudo, estou pronto. Não, o processo começa a acontecer através de você, e dentro desse processo Deus começa a te conduzir para um caminho de prosperidade, para um caminho onde você se torna uma ferramenta de transformação na vida de outras pessoas. E principalmente, amor, na sua família. Porque eu tenho a visão também que o ser próspero na terra onde foi, é ser próspero ali onde ele estava, junto com a família. Então, a prosperidade, ela vem para as próximas gerações. Então, a prosperidade, o que José ele prosperou, não afetou só ele. Imagina como foi para a família dele, a família que ele construiu, para os filhos de José. Imagina a realidade que foi, vamos dizer, antes de José e depois de José, né? Antes José como filho e depois José como pai. Então, imagina o que esse processo, o que essa situação, o que ele passou, o que ele teve que liberar perdão, o que ele teve que trabalhar esse ressentimento, essas situações, tudo isso que da família que ele saiu, para que a família que ele tinha pudesse prosperar. Imagino que foi esse José depois que resolveu tudo isso. Eu fico imaginando o alívio desse homem. Depois que ele liberou esse perdão, e acho que esse choro,
de José deve ter sido um misto de choro de, meu Deus, um peso que ele deve ter tirado da alma dele, com um misto de, nossa, isso tudo estava aqui dentro de mim, estava caminhando, carregando um caminhão nas minhas costas e não sabia. Então, eu vejo que o prosperar também não é só você dominar, né, sobre o assunto, mas você dominar aquilo no seu lar, você fazer com que a sua família prospere, você ser canal de prosperidade para os seus, ser canal de prosperidade para a sua geração. E prosperidade, a gente não está falando aqui de financeiro, gente. Não está falando aqui, prosperidade é você ter o lar, né? A gente fala da diferença, né? Você ter, de fato, o lar. Aquilo que está baseado dentro daquilo que é a promessa de Deus para a família. E a prosperidade é um lugar natural de quem vive em Cristo. É algo natural de quem vive em Cristo. Ou seja, o crescimento progressivo de todas as áreas da sua vida é o que nós definimos como prosperidade, é o crescimento natural de todas as áreas da sua vida. O crescimento natural de todas as áreas da sua vida é que vai ficar redundante. Tem que encontrar outra palavra, mas eu vou falar. O crescimento natural de todas as áreas da sua vida é natural quando você está em Cristo. Mas eu acho que você conseguiu entender o que eu estou falando. O crescimento de todas as áreas da sua vida é natural quando você está em Cristo. Crescimento saudável, né? Aquele Isso. puro, genuíno. Por exemplo, vamos usar um exemplo. Uma criança saudável nasceu, está saudável. Qual é o natural das coisas? Ela crescer, ela engordar, ela começar a se rastejar, depois vai engatinhar, depois vai andar se apoiando nas coisas, depois vai andar de lado se apoiando nas coisas, depois vai soltar as coisas, vai andar sozinho. É um crescimento natural das coisas. Agora, no momento que uma criança nasce, passa, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, e ela não está nem engatinhando, chega a 1 ano, não consegue engatinhar, não consegue caminhar, não consegue se apoiar nas coisas, não consegue levantar e ficar sentadinho, o que você vai fazer? Vai levar no médico, porque algo está errado. Você vai fazer exames para procurar, para identificar o diagnóstico, certo? Por quê? Porque ela não está seguindo a ordem natural das coisas. A criança não está prosperando. Dessa mesma forma é conosco. Às vezes nossa família não está seguindo a ordem natural das coisas e nós achamos normal. Não procuramos sentar e descobrir o diagnóstico. Lutar por isso, né? O nosso corpo não está seguindo a ordem natural das coisas e nós, ok, tudo bem, o natural é isso. Porque o comum se tornou natural. Exato. Tá dando eco. Eu estou ouvindo também a minha. Tira o seu áudio aí. Obrigado, Aline. Eu acabei de ouvir a minha voz no seu áudio. Nós costumamos a pensar que aquilo que é comum é natural. Certo? A maioria de nós convivemos e vivemos com pessoas com dificuldade financeira. Certo? Todos nós passamos por muitas dificuldades financeiras. E achamos que isso é natural. Não é natural. É comum. Porque muitas pessoas vivem, então é comum, mas não é natural. Hoje, se a gente avaliar a população, mais de 80% da população deve estar acima do peso. Certo? Isso é natural. Não, não é natural. É comum. Comum é diferente de natural. Natural é a ordem das coisas. É a ordem das coisas. É como as coisas têm que funcionar. Mas, por nós estarmos impedindo em nós a própria prosperidade e vivemos num lugar onde todos estão impedindo a sua própria prosperidade, então nós começamos a pensar que é natural passar por dificuldade financeira, é natural ficar doente, é natural estar sem energia para fazer exercício, é natural, sei lá, não ter um propósito na vida, tudo isso é natural. Não, não é natural, é comum. Comum é algo
da natureza humana, mas lembrando que você é filho de Deus, participante da natureza divina, tem a mesma autoridade que Cristo, porque ele transferiu a autoridade dele para você. É natural nós vivemos a vida que estamos vivendo? É natural sua família viver a vida que está vivendo? Nós temos que tomar uma posição. E essa posição só vem com o reconhecimento da nossa identidade em Cristo. Você só consegue tomar uma posição de verdade quando você crê quem você é em Cristo, você crê que Deus é por você, que Deus é em você, que Deus está fazendo através de você, e você toma uma postura que vai ser loucura a partir de hoje para aqueles que estão à sua volta. Por exemplo, brigar pela família no mundo a qual vivemos já está deixando de ser natural. É muito mais fácil desistir da família, desistir do casamento, desistir dos filhos. Tá muito normal isso. Tá muito comum isso. Mas nunca vai ser natural. Então você, homem, você, mulher, lute pela sua família. E você tem todo o poder divino ao seu favor. A sua identidade está em Cristo. Se sua família anterior, os seus pais tiveram divórcios, a família foi destruída, foi cada um para um lado, a sua família anterior não determina a sua identidade. A sua identidade está em Cristo. Resolva os conflitos, esqueça de todo o sofrimento da casa anterior, para que você possa, de fato, prosperar e a sua família e o seu lar prosperar em todo esse processo que vocês estão vivendo. Eu lembro que um momento eu estava tendo muitos sonhos proféticos todos os dias, e um dos sonhos que eu tive foi, Deus falava assim para mim: me abrace que eu te abraço. Me abrace que eu te abraço. Essa voz ficava no sonho. Me abrace que eu te abraço. E aí, eu, no sonho, com certo desdém, eu falo assim, mas como isso acontece? Falo para Deus, mas como assim te abraçar? E ele fala assim: resolva os seus conflitos eternos e passe tempo comigo. Foram 2, 3 instruções que ele me deu. E eu acordei. Ele falou: resolva seus conflitos internos e passe tempo comigo. Por quê? Porque os nossos conflitos internos impedem até a nossa própria intimidade. Impedem de Deus fazer o que Ele quer fazer através de nós. Como a Aline aí disse em algum comentário, a prosperidade é natural e é nós que impedimos isso. Cara, Deus está sempre se movendo em nós. Deus está sempre se movendo ao nosso redor. E nós temos que apenas permitir que Ele se mova através de nós. Porque Ele está sempre fazendo, sempre se movendo, sempre trabalhando. E está em busca de filhos rendidos para que Ele possa restaurar uma família, para que Ele possa restaurar um lar, para que Ele possa, através do seu propósito, do seu dom, do seu talento, das suas habilidades, tocar uma geração de famílias, de pessoas, de filhos, de pais, de maridos, de esposas, de mães. Tudo quando você fala: sim, Senhor, eu estou disponível, eu estou disposto a pagar o preço. Qual é o preço? Não é o preço de sacrifício, de oração e jejum e um monte de sacrifício. Não, o preço é: eu estou disposto a resolver os meus conflitos, a me resolver com todo o meu passado, para que de fato eu possa me enxergar apenas através de Cristo. E uma coisa, quando você estava falando, amor, daquilo que é comum e aquilo que é natural, né? Hoje está me vindo muito sobre os filhos. E é comum, hoje, os filhos coordenarem dentro do lar. Os filhos tentarem juntar os pais. Os filhos tentarem resolver o conflito entre os pais porque não quer ver os pais se separando. Os filhos tentarem coordenar. E, gente, a responsabilidade natural das coisas, o ciclo natural das coisas, é os filhos receberem dos pais, é os filhos receberem dos seus pais e os pais resolverem esses conflitos. Então, precisamos refletir do que é comum que a sociedade está trazendo. É comum a gente ver crianças, filhos, jovens, tentando resolver conflitos dos pais.
é comum a gente ver os filhos querendo lutar pela família. E os pais, muitas vezes, nem percebendo como está o ciclo da família. Então, eu senti de falar isso, amor, porque está muito forte hoje me trazendo sobre os filhos. Muitas vezes o casal acha que não influencia. E sabe aquela coisa de a gente não conversa na frente da criança, não conversa na frente do filho? Mas, gente, o ambiente fala. O ambiente, ele transmite muito, muito. Tenho certeza que tem muitas coisas que muitas crianças, muitos jovens, muitos de nós sentimos e temos comportamentos que a gente fala, por que que eu sou assim, meu? E isso foi absorvido na nossa infância. Então, precisamos preservar isso de que o natural, aquilo que é natural, é os pais trazerem isso, é os pais resolverem os seus conflitos, mas sempre lembrando que tem filhos que dependem de vocês, filhos que dependem desse ambiente que estão sendo gerados e que a escola para tudo isso é dentro da família. A escola para que eles entendam quem é Deus é dentro da família. A escola para tudo isso é dentro da família. Então, e a gente vai começar a falar muito sobre os filhos também, porque muitas vezes acha que falar de família é só o casal, né? É que começa no casal, né? Começa com o casal. Mas essa família, ela precisa persistir para gerações. Então, tem os filhos. Então, eu senti muito forte isso, amor, porque eu fico imaginando agora, José passou por tudo isso, como que foi gerado isso em Manassés e Efraim? Como que foi depois Manassés e Efraim para a família deles? O que será que eles tiraram disso? Porque imagina a responsabilidade que é um filho carregar o significado de um nome da dor dos pais. Carregar o significado do processo que o pai passou. Porque não é simplesmente o nome do filho. Não é simplesmente, Manassés. É lindo para José, sim, é lindo para José olhar. Mas como seria para Manassés carregar isso? É lindo ver o significado do nome de Efraim. É lindo? Mas como era para Efraim carregar esse significado desse nome? Agora pensa, é lindo trabalharmos, né, o casal ali, mas como que está a próxima geração? Como que está os filhos? Vivendo nesse ambiente. Acho que serve de um tema para uma próxima live, amor. Não vou entrar profundo nisso, não. Show, perfeito. Então, é isso, pessoal. O conteúdo de hoje. Você precisa... O áudio tá ligado aí? Tô com a sensação de que eu tô ouvindo o áudio. É necessário passar por esses dois processos. O primeiro processo, que é resolver os conflitos. Resolva seus conflitos. Sente com quem você tem que sentar. Peça sabedoria para o Espírito Santo. Seja direcionado pelo Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo fazer através de você. Porque é desafiador, é difícil, é sim. Mas você tem toda a capacidade divina para fazer isso. É isso que significa graça. Capacidade divina para fazer aquilo que é impossível para o homem. O que é impossível para você resolver tudo que você tem que resolver é possível para Deus através de você. Então tome essa postura, porque sem a sua decisão, o Espírito Santo não consegue fazer nada. O Espírito Santo ele não ultrapassa a sua vontade. Existe uma regra de ouro a qual Deus deu, que é o livre-arbítrio. Se você não decidir mudar, o Espírito Santo não irá te mudar. Cara, eu vou escrever essa frase e vou postar. Se você não decidir mudar, o Espírito Santo não vai te mudar. Tá? E
depois de todos esses conflitos resolvidos, entra a segunda chave, que é você falar assim: Espírito Santo, agora eu estou disponível para, de fato, em tudo isso que eu vivi, em todo esse sofrimento que eu tive, se o Senhor quer me usar como ferramenta de transformação, eu estou disponível. E use-me no meu lar e na minha família. Certo, pessoal? Então, esse é o assunto de hoje. Nós estamos na nossa terceira live. Nós prometemos aí 4 lives. Acredito, pessoal, que nós vamos manter essas lives do Instagram às 21 horas. Mas nós estamos com um grupo, DNA do Lar. E dentro desse grupo, o que vamos fazer, pessoal? Nós vamos dar aulas semanais, só que dentro já de uma plataforma mais fechada, o Zoom ou o Google Meet, para os casais e as famílias poderem ali fazer perguntas e ter as suas respostas respondidas. Para ter aulas ali já mais com um slide, uma aula mais profunda sobre algum aspecto familiar, aquilo que o Espírito Santo vai nos revelando. Eu e a Mayara não seguimos nenhum padrão, tá? Então, toda live, vocês sabem o que vão falar na outra live, eu já sei o que vou falar na semana que vem, não sei, não faço ideia. Hoje, 2 horas antes, a gente não sabia ainda o que ia falar. Porque eu não acredito que o padrãozinho de aulinhas tem o poder de mudar a vida das pessoas, tá? Porque eu já fiz isso por muitos anos e o resultado, o impacto é muito pouco. Nós ouvimos o Espírito Santo sobre aquilo que deve ser falado, sobre aquilo que ele quer comunicar através de nós. E a partir daí, nós fazemos. Nós só seguimos um padrão se o próprio Espírito Santo nos dá esse padrão. Tá? Mas dentro desse grupo, nós vamos dar aulas mais profundas, onde essas pessoas vão poder perguntar ali na hora, ligar o seu microfone, falar, e tudo isso que nós vamos fazer, que nós estamos ainda aprofundando em tudo isso, né? Nós estamos aqui na live que vem nós vamos dar mais especificidade sobre isso, mas tudo isso vai ter um valor específico, só que muito baixo, tá? Porque nós queremos dar acesso a todas as pessoas. O valor, nós estamos pensando no valor de R$ 99,90, tá? R$ 99,90 por mês para você ter uma aula por semana no DNA do Lar e aprender a construir uma família com Cristo no centro, tá? E ainda assim, nós vamos continuar com as lives no Instagram aqui para você poder assistir. Então, eu tenho live às 8 horas da manhã, terça e quinta, sobre como vencer o pecado. Nós temos essa live do DNA do Lar, fora os meus posts, fora os meus vídeos, tudo isso aqui para servir você que talvez hoje não tenha condição de fazer nenhum tipo de investimentos ou percebe que não está no seu momento. Mas, se você é uma pessoa que deseja, que tomou uma postura, que tomou uma decisão de fazer isso, simplesmente continue lá no grupo ou entre lá no grupo se você não entrou. Lá nós vamos colocar todas as informações durante esta semana. E a partir daí nós vamos entrar em algo mais profundo. E a partir disso vai vir eventos presenciais, tá? Eventos em locais alugados e tal, e também alguns encontros mais próximos, ok? Então vão acontecer muitas coisas esse ano dentro do assunto de família. Nós queremos, de fato, nos entregar para Deus fazer através de nós restauração de famílias. E o Espírito Santo, ele gosta de quando alguém se coloca disponível. Então, muitas coisas vão acontecer e você pode fazer parte disso. E algumas pessoas já estão vindo conosco aí, algumas pessoas que vieram com um aluno de mentoria e estão se tornando já auxiliar nesse processo e nesse trabalho para servir outros casais. E provavelmente, na semana que vem, nós teremos uma live em forma de entrevista com um casal que teve aí o seu casamento restaurado. Eu falo provavelmente porque tudo pode acontecer, mas aí a gente avisa certinho. Quer falar algo? Não? Não, só isso mesmo. Então, mantenha-se no grupo. Lá no grupo vai ter todas as informações. Provavelmente também eu vou entrar em contato com você no pessoal, explicando cada detalhe. E quem não quer participar, é só sair do grupo, tá? É isso. Na quarta que vem, às 21 horas, estamos aqui novamente para falar para você como construir um lar, que de fato é um porto seguro para toda a família, fundamentado em Cristo. Amém? Amor, acho que só uma coisa importante é que mas o meu marido não quer fazer, ou a minha esposa não quer participar. Gente, se você está disponível e disposto a lutar pelo seu lar, entra você.
Faz. E você vai ser a semente, você vai ser o canal para a restauração da sua família. Então não tem essa de tem que ser os dois, não. Tem que ser aquele que está disponível para o Espírito Santo agir através da sua vida para romper e prosperar a sua família. Tá? Acho que é importante deixar isso claro, porque senão as pessoas acham que porque é casal, tem que estar os dois. E aí quer obrigar o outro a participar. Não, gente. Seja você a pessoa disponível para mudar o teu lar, para mudar a tua família. E vale ressaltar também, se você precisa de tratar das suas emoções, você pode procurar a Mayara para fazer terapia. A Mayara faz terapia individual, terapia de casal e terapia familiar, tá bom? Então, online, ok? Então ela pode tratar, cuidar de toda a sua família de forma online. Ou você quer fazer uma terapia de casal, os dois com ela, tá? E se você tem algum problema com o pecado, que é um trabalho mais próximo, ou se você percebe uma vida religiosa e quer de fato viver o evangelho sem os padrões da religião, eu tenho mentorias individuais, aí você pode me procurar, ok? Fora tudo que nós estamos aqui servindo vocês, tem muita coisa vindo para esse ano. É isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com você, servindo a sua família. Cara, na semana passada nós terminamos a live e nós recebemos um feedback maravilhoso de um casal decidindo confiar no casamento, lutar pela família através das nossas lives. Então, se você tem um feedback, se algo está acontecendo com você através dessas lives, seja aqui agora ou seja se você vai assistir isso depois no YouTube, entre em contato conosco, conte o que você está vivendo. É sempre maravilhoso poder ouvir, tá bom? Boa noite e até mais. Boa noite, gente.